tinha mais ou menos uns 6 anos de idade, assim, eu tava passeando por um shopping. Dentro do shopping tinha um fliperama e eu puxei meu pai porque eu queria jogar, tava junto com meu pai. E ele não viu problema naquilo, ele foi junto comigo, me levou. E o primeiro jogo que eu lembro de ter jogado foi o Pac-Man. Nunca tive preconceito dentro da família, por ser uma menina que gosta de games. No começo eu era só uma apreciadora de jogos de videogame. Meu primeiro console mesmo, que foi comprado pra mim, foi um Nintendo 16 bits. Eu começava a fazer alguns bicos, algumas coisas assim, fazia fanzine para vender na escola para juntar dinheiro para depois tentar comprar o meu próprio videogame, coisas do gênero. E aí quando eu comprei um PlayStation 1 e joguei o Final Fantasy VII, isso eu devia ter mais ou menos uns 13 anos, eu não sei, numa das fases do Final Fantasy VII eu olhei e... São polígonos, né? Se você vê hoje, eles estão fazendo o remake desse jogo, você comparar uma coisa com outra é impressionante. Mas na época eu olhei aquilo e falei assim, meu Deus, que tecnologia, é com isso que eu quero trabalhar. Eu quero transformar jogos em experiências, na minha cabeça, reais, né? Assim, então, jogos em realidade, porque de certa forma era como se você visse um sonho seu sendo compartilhado com outras pessoas. Não existia curso de jogos, né? Eu fui fazer uma faculdade de design gráfico, porque eu precisava de alguma coisa, algum curso que me desse uma visão de projeto. Consegui organizar tarefas, chegando num resultado final, que seria um produto complexo, que abraçaria várias disciplinas diferentes para, colocado em prática, gerar uma experiência para aquela pessoa que ia entrar em contato com ele. Na minha visão, eu imagino que o criador de um jogo de videogame, ele tivesse esse poder, né, de compartilhar as suas fantasias, os seus sonhos com aqueles que vão usufruir da experiência que ele está criando. Desde a época da faculdade, né, que eu comecei a me envolver já num grupo de desenvolvimento de games que surgiu, né, era uma iniciativa externa e que foi abarcada pela faculdade. Se não me engano, foi em meados de 2002 ou 2003, agora não tenho certeza, mas veio essa iniciativa de fora, que foi o GameE, que era o Grupo Avançado de Multimídia e Entretenimento Eletrônico. Quem coordenava era o Ale Macrado, era da 44 Bico Largo, na época que hoje é 44 Tunes. Foi o meu primeiro contato realmente com o processo de criação de um jogo. A gente fez uma demo de um jogo que era o Cybercabra, que era sobre um cangaceiro enfrentando uma invasão alienígena. O gamer normalmente, né, é um termo utilizado como uma definição daquela pessoa que joga. O streamer é a pessoa que joga e ela transmite pela internet o jogo dela para as outras pessoas acompanharem. Então acontece muito essa situação dentro do esportes. Mas no caso dessa questão do termo gamer, existe uma discussão até se esse termo é válido ou se ele foi válido um dia e continua sendo válido. Porque muitas vezes ele é utilizado para segregar jogadores que são jogadores sérios dos jogadores que não são, digamos, jogadores sérios. Saiu agora a mais recente pesquisa Game Brasil, que é uma das pesquisas mais sérias que a gente tem de levantamento de público jogador aqui no Brasil. Se não me engano, pelo 4º ano consecutivo, as mulheres no Brasil constituem maioria dos jogadores de jogos eletrônicos. E aí rola uma discussão assim, mas essas mulheres estão jogando jogos casuais, então elas não são gamers. Mas tem pesquisas, não tão recentes, mas que ainda se encaixam aqui, como por exemplo uma publicada pelo Jesper Juhl, que ele fala o seguinte: o jogador casual não necessariamente ele deixa de ser um jogador gamer. Às vezes um jogador que se dedicava a um jogo durante muitas horas seguidas, quando ele era mais novo, por exemplo, essas pessoas depois que ficaram mais velhas, que terminaram os estudos, conseguiram emprego, algumas formaram famílias, se tornaram pais, mães, são pessoas que não conseguem muitas vezes dedicar 10 horas do dia delas num comprometimento com um jogo. Então mesmo os jogos casuais precisam ser pensados de acordo com o público que você está querendo atingir, e pensando se esse público vai aceitar essa progressão de desafio e o quanto você pode tornar esse jogo difícil, desafiador, etc.
O design ele vem mais de dar significado, né, designar, do que desenhar, como normalmente as pessoas costumam imaginar. Ele está envolvido desde o momento do conceito, né, do projeto, mas ele também deve acompanhar como está sendo feita a realização do projeto todo. Então, embora em projetos mais complexos, né, se a gente pegar aí videogames AAAs, que são aqueles videogames cinematográficos, digamos assim, você tenha pessoas mais especializadas, um level designer, que é a pessoa que vai pensar nos níveis, nos desafios, você tem as equipes dedicadas. O game designer ele vai se envolver desde realmente do conceito, do roteiro, vai observar essa questão dos níveis de desafio, vai acompanhar o balanceamento para ver se realmente esse jogo tem uma curva de aprendizado que vai de acordo com o público que ele quer atingir, até o final. Se possível, até a parte mesmo de pós-produção, se envolver com o pessoal de marketing para ver como que vai ser feito o lançamento desse produto, quase como um diretor de arte. Porém, com esse foco mais em projeto. Então é nesse sentido, né, de se assegurar que o significado pretendido no projeto será concretizado. Hoje eu acredito que o meu ponto mais forte seja mesmo na área de pesquisa, embora eu tenha uma produtora cultural também que se dedica à produção de jogos. Eu não pensei em fazer o mestrado tanto para dar aula, porém mais tarde foi o que me conduziu mais para essa área acadêmica e também para esse desenvolvimento do meu lado docente, né? E hoje eu coordeno cursos de pós-graduação em design gráfico, em marketing digital. E aí durante esse mestrado, escrevi uma dissertação sobre as narrativas dos jogos de videogame, né, e as narrativas utilizadas dentro dos jogos de videogame para criar engajamento e tudo mais. Fui para o doutorado também, mas eu já estava dando aula, já estava envolvida nesse outro universo. E na Unicamp, né, fiz essa pesquisa sobre os jogos de videogame vistos como arte. Partindo do princípio que daqueles que são considerados como arte, como que acontece a produção, como que acontece o consumo. E essa tese depois virou um livro também, que saiu aí pela minha produtora depois, mais tarde. A gente traz alguns referenciais de fora, que atualmente, como o Brasil já tem um mercado de games antigo, embora a gente não saiba disso, a gente tenha falado nisso mais recentemente. Então a gente, sem querer, muitas vezes sofre de uma certa autocolonização. A gente admira muito o que é de fora, como se a gente não produzisse coisas interessantes aqui, não tivesse pesquisas interessantes aqui. Por isso que eu acredito que é tão importante a gente ter realmente esse olhar mais voltado para o que os pesquisadores aqui estão pesquisando, né? E quais são as nossas preocupações, né, enquanto um país em desenvolvimento e que está se envolvendo nessa indústria que é uma indústria bilionária. A gente não vai concorrer com o que a gente está produzindo aqui nesse momento com o que é produzido pelos Estados Unidos ou por outros países que já têm uma configuração de produção de jogos cinematográficos, jogos Aqui no Brasil a gente tem pelo menos duas situações. Tem algumas empresas que produzem jogos que são exportados, né? Inclusive algumas empresas, elas não se voltam nem para o próprio consumo brasileiro, elas já produzem pensando no exterior, então a primeira língua desses jogos é o inglês, em alguns momentos o espanhol, o francês, porque tem pesquisas que apontam que, por exemplo, no mobile, o francês é o que mais consome jogos. Mas a gente tem também, principalmente no cenário independente, produções brasileiras e que são para brasileiros, né? E que abordam temas que são nossos. Por exemplo, vou citar o trabalho dos meus amigos aí, a Tainá e o Jaderson da Game Art, que fizeram o jogo Nova Califórnia, que é um jogo de um autor brasileiro, então com um contexto brasileiro, que utiliza uma engine que não é uma engine brasileira, mas que é uma engine que propicia as pessoas a terem acesso ao desenvolvimento de uma maneira mais facilitada e transmitirem o seu olhar, para contarem suas histórias. Engine pode ser traduzido de uma maneira assim literal como motor de jogo. Engine é um software voltado para o desenvolvimento de jogos, né? Então ele facilita você desenvolver jogos
Algumas sem necessariamente você precisar saber programar. Você tem alguns engines como Construct que permitem que você simplesmente clicando e arrastando consiga desenvolver um jogo rapidamente. Essa questão da objetificação feminina, né, tá sendo mais discutida agora, isso é muito importante. Eu acho legal que a gente tem algumas empresas desenvolvendo outros tipos de propostas, porém, eu acho que é sempre importante a gente pesquisar também o envolvimento dessas empresas em outras situações ligadas à questão de igualdade de gênero. A gente tem algumas empresas que lançam personagens femininas fortes, interessantes, até como protagonistas, porém não pagam as suas funcionárias com uma equidade de salário. A gente percebe que não é um esforço real em mudar um pouco essa mentalidade, reduzir essa discriminação. Então não se deixe enganar, né? pelo posicionamento, só pela fala dessas marcas. É legal ver realmente tudo o que acontece, o contexto completo. Eu não vejo tanto problema com a questão de jogos desenvolvidos para mulheres. Na verdade, essa é uma discussão que é antiga, né? Da época do Girls Games Movement. Já tinha isso na década de 90, que foi um movimento que ligou tanto as acadêmicas estadunidenses quanto o pessoal da produção, da indústria. E aí dentro disso, por exemplo, uma produtora da Mattel, né, que é a marca que é detentora dos direitos da Barbie, foi uma das primeiras a fazer uma pesquisa com mulheres de que tipo de jogos elas gostariam de jogar. Foi uma das primeiras iniciativas de fazer a pesquisa com as mulheres para saber o que as mulheres gostariam de jogar. Muitas vezes essas respostas, que geram até um estereótipo, vem da maneira que essas mulheres são criadas também, pela família, o que elas recebem da sociedade como que é esperado delas, né, de comportamento normal delas. Mas eu acho que é importante ter essa pesquisa. Então, quando uma empresa fala, estou desenvolvendo jogos para mulheres, ok. Vocês estão pesquisando com esse público? Que mulheres são essas? Mulheres não são todas iguais, né? Seria a mesma coisa que eu dizer, estou desenvolvendo um jogo para homens. Todos os homens vão gostar de um jogo X. Não, a gente tem nichos, né, que precisam ser pesquisados. Quando eu vejo alguma coisa na mídia ligada à questão de vício em videogame, me preocupa o posicionamento extremo dos dois lados. De você falar assim, olha, o problema é o jogo em si, é o produto, acabando com o produto não existe mais o problema, o que é uma mentira, porque a gente migra para outras coisas. Ninguém, por exemplo, fala mal de alguém que é viciado em trabalho, mas a gente pode morrer trabalhando também, né? E as pessoas morrem trabalhando. E também eu acho preocupante a gente fechar os olhos, falar, não, o jogo é tudo positivo, é tudo maravilhoso, tudo que vem do jogo é bom, jogo não vicia, gente, não existe isso. Também é uma mentira, a gente tem que ser crítico e buscar imparcialidade, mesmo que a gente goste, né? Eu gosto muito de jogos, mas eu também tenho que ter um olhar crítico sobre as possibilidades negativas desse que é um produto que, inclusive, eu estou ajudando a produzir e colocar na vida das pessoas. Eu acredito que o jogo em si, ele isolado, não consiga deixar uma pessoa mais violenta. O que eu acredito, e é um posicionamento meu, é que uma pessoa que já tem tendências violentas, ou às vezes ela vem de um background já em que ela passou por abusos, passou por situações que podem desencadear um comportamento violento, muitas vezes ela busca como recurso catártico o jogo violento e unicamente esse jogo violento para poder sentir um certo alívio daquela necessidade que ela tem de colocar isso para fora. Isso muitas vezes pode ser algo bom. Se você tem uma família, por exemplo, presente e que observa um comportamento muito voltado só para esse tipo de consumo, pode ser um momento de você ver se essa pessoa, se essa criança, se esse jovem, às vezes está passando por uma situação em que ele lida com essa agressividade por meio do jogo. Tem um colega meu que é o doutor em psicologia, né, o Lucas Goulart, inclusive está envolvido num livro, que ele é um dos organizadores do último livro que a gente lançou, e ele fala justamente isso, ele fala assim que não dá pra gente buscar também o jogo e esquecer completamente o significado que ele traz, né, ligado ao ser humano. Como, por exemplo, é o que acontece no caso da objetificação feminina. A gente, né, fala assim que, olha, é ok a pessoa ter um jogo, por exemplo, que simula um estupro porque é só um jogo. E não, isso tem uma série
de porquês por trás, desde a produção até a pessoa que busca esse tipo de jogo como entretenimento. Existe uma razão por trás disso, um contexto sociológico, um contexto psicológico e que precisa ser analisado. Jogos não são só jogos. Você ser um consumidor de games é um primeiro passo para você ser um produtor de games. As pessoas entram nessa área por motivos diversos, então algumas pessoas não têm tanta paixão pela área, mas por ser uma área que financeiramente é muito interessante, elas podem querer trabalhar, às vezes até se especializar numa área X, até para sair do país. Um bom programador ou um bom modelador 3D, né, ele consegue sair do país e viver dessa atividade, assim, a gente tem uma certa exportação dessa mão de obra. Eu acho sempre interessante você partir dos estudos. Eu, particularmente, sou suspeita para falar porque eu adoro estudar, mas eu acho que isso te dá base, te dá referência. Mesmo que você não busque um estudo formal, vai atrás de ler bastante, converse com pessoas que entendam mais do que você, esteja aberto a discutir aquilo que muitas vezes você tem como certo, mas pode não ser. Busque cursos realmente também mais práticos, se você quiser programar ou se você quiser desenhar, para você ter o ferramental necessário, ter essa base para você conseguir criar. Eu acho que uma dica interessante é também a pessoa começar a frequentar as jams, que são os encontros, e aí tem Global Game Jam, tem outras jams, né, que são esses encontros de maratona de desenvolvimento de jogos. E normalmente em 72 horas, mais ou menos, as pessoas se reúnem para desenvolver um jogo com um tema que é sorteado na hora. Eu sou Júlia Stateri, sou pesquisadora de games, designer e professora.